Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Coder. Hoje nós vamos para a nossa segunda aula do curso intensivo de React e Next.js 2023, com muitas coisas legais. Vamos ver, inclusive, vários recursos novos do Next.js versão 13, com a pasta app, várias coisas interessantes. Tem muita coisa massa para a gente ver. Vão ser aulas relativamente grandes para a gente ir com calma, explicando cada conceito do React e do Next para que você possa realmente entender essa biblioteca, né, que é o React, e esse framework, que é o Next.js, de uma forma bem completa e você consiga fazer suas próprias aplicações. Pessoal, esse conteúdo do curso intensivo de React e Next e vários outros que a gente vai soltar aqui no canal do YouTube nas próximas 2 semanas, e tem muito conteúdo legal que vai ser produzido nos próximos dias também, tem como objetivo principal a preparação e o aquecimento para a semana da transformação.dev, que vai acontecer no dia 8 a 11 de maio. A gente está muito empolgado com tudo que vai acontecer nesse evento. Pense que a gente trabalhou muito, mas muito mesmo, para te entregar algo que realmente faça diferença na tua vida como programador. Eu tenho certeza que essa semana vai ser uma virada de chave para muita gente. A gente tem muita experiência com transformações de vidas na Coder. Eu tenho certeza que isso vai te ajudar muito. Então fica comigo nos próximos dias, porque vai ter muito conteúdo legal sendo disponibilizado aqui no canal do YouTube. Mas se você não se inscreveu ainda, não perde essa chance e garante a tua vaga clicando no link abaixo na descrição. Não se esquece, compartilha também com seus amigos e com os teus colegas programadores, porque eu tenho certeza que vai ser muito transformador para você. Link na descrição e bora pro vídeo. Então nós vamos hoje seguir esse cronograma aqui de primeiro componente com estado, depois eu vou falar de comunicação entre componentes, a comunicação direta, a gente já viu de certa forma um pouco sobre isso. Depois, comunicação entre componentes de forma indireta, renderização condicional e depois renderização de lista. Na próxima aula eu vou preencher essa mesma estrutura aqui, seguindo para que a gente possa ver novos temas. Provavelmente a gente vai entrar em alguns hooks do React para a gente entender mais como funciona esse gerenciamento de dados, de estado dentro do React. Então vamos lá. Para a gente começar, componentes com estado, né? Aqui, componentes com estado, eu vou criar uma nova pasta e dentro dessa pasta nós vamos colocar, eu vou chamar ela de hooks, porque o gerenciamento de estado dentro do React passa pelos hooks e aqui eu vou colocar o nosso primeiro componente com estado. A minha ideia vai ser gerar um componente que eu consiga ir mostrando uma imagem aleatória. Eu estou aqui com uma URL do unsplash.com para que a gente possa, clicando e gerando uma imagem aleatória. Então, eu vou criar aqui um novo arquivo chamado imagem aleatória.tsx, vai ser o nosso componente. Vou pegar esse nome aqui e já vou criar aqui uma função. Vamos lá, export default function, imagem aleatória. E aqui, por enquanto, eu vou definir uma div e vou colocar aqui o nome imagem aleatória. E eu vou só criar logo aqui uma página. Eu vou criar uma página dentro da pasta hooks. E aqui dentro eu vou criar imagem. Vou colocar só imagem, depois, se for o caso, a gente cria sei lá, imagens. Beleza. E aqui dentro eu vou exportar por padrão uma função chamada página imagens. E aqui eu vou criar uma div e vou utilizar a minha imagem aleatória. Então, eu vou colocar aqui imagem aleatória, vou colocar 3 componentes para a gente começar a trabalhar. Uma questão que a gente vai precisar configurar, digamos assim, aqui dentro da configuração do Next, tem a parte de eu liberar as imagens, tá? Então aqui você tem essa configuração e os domínios que nós vamos usar. Na verdade, o que eu vou usar vai ser o source
em vez de ser images, vai ser o source.unsplash.com. Eu preciso liberar esse domínio para que eu consiga baixar imagens desse domínio na minha aplicação. Então, eu vou só reiniciar aqui a aplicação, porque a gente mexeu na configuração, certo? E eu vou pedir para ele carregar o hooks barra imagens. Se não estou enganado, é essa URL que a gente colocou. Testar para ver se deu certo. Pronto, ó, imagem aleatória, apareceu aqui as 3 imagens. O que a gente pode fazer para iniciar é o seguinte. Deixa eu mexer aqui na página. Eu vou criar aqui um class name para a gente colocar ó, flex. Deixa eu já quebrar aqui em múltiplas linhas. Eu uso sempre que eu quero trabalhar com JavaScript, é um par de chaves. Estou colocando aqui uma string de múltiplas linhas com o símbolo da crase. Tá? Se eu colocar aspas simples ou duplas, vai dar errado. E aqui eu posso colocar flex, justify center e items center, para ele centralizar. Deixa eu tirar isso aqui. Beleza, eu posso até colocar o altura para ele ocupar o espaço inteiro. Ele já vai colocar as 3 imagens aqui. E eu poderia acrescentar aqui um gap de 5, que aí ele vai dar um espaçamento entre os nossos 3 componentes. Depois a gente pode ir melhorando se for o caso. Vamos lá. Eu quero gerar um estado interno dentro do meu componente. Então, para a gente começar, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou criar aqui uma função que vai gerar um elemento. Porque dentro de um componente, ou eu posso criar outro componente também, não seria um problema, certo? Dentro de um componente, eu posso querer criar uma função para me ajudar a renderizar uma parte de um componente ou uma parte de alguma coisa. Por exemplo, ó, vou colocar aqui, ó, renderizar um botão. Então, aqui dentro dessa função, eu posso retornar um trecho de JSX. Então, eu posso colocar aqui, ó, um botão. Vou colocar aqui teste, certo? E eu posso pegar essa função aqui e invocar essa função aqui dentro. Aí, como é que eu vou invocar a função? Fazendo assim? Não, porque se eu fizer isso, o que ele vai colocar aqui, ó, é simplesmente o texto que eu coloquei. Mas se eu coloco isso dentro de um par de chaves, ele vai interpretar que isso é uma função e ele vai invocar essa função, certo? Ó, então aqui eu estou usando os parênteses para dizer que ele vai invocar. Diferente do exemplo que nós fizemos no vídeo passado, que foi na hora que eu chamei aqui num clique, eu não invoquei a função aqui, eu não fiz isso. Por quê? Porque eu não quero invocar a função. Eu estou passando uma função e essa função só será invocada no momento que eu clicar e aí sim ele vai disparar o incrementar, ou seja, só no clique do botão que ele vai chamar. Já nesse caso aqui, da imagem aleatória, eu quero que ele chame a função agora, nesse momento. E ele vai lá e vai chamar a função e você vai perceber que ele colocou aqui um botão. Embora não pareça um botão, porque ele está sem estilo, mas ele é um botão, tá? Inclusive, eu até poderia ó, aqui colocar um class name para a gente estilizar esse botão. Então, eu vou colocar aqui ó, um background blue. Vou colocar aqui de 500. Ó, a gente já vai ver que ele tem um background azul. Posso colocar aqui um padding no eixo X de 4 e um padding no eixo Y de 2, por exemplo. Ó. Então, a gente já tem esse estilo aí. E eu posso colocar um rounded MD para ter as bordas ligeiramente arredondadas. Tá? Vou dar um zoom aqui para a gente ver o botão de uma forma um pouco mais clara. Então tá aí os nossos 3 botões, coloquei teste, ou seja, se eu quiser renderizar mais botões, não teria dificuldade nenhuma para a gente fazer isso, tá? Então a ideia vai ser o seguinte, eu vou querer ter aqui um estado interno e eu vou primeiro fazer o seguinte, ó, eu quero que cada botão
mexa numa variável, vou colocar aqui uma variável let, deixa eu ver aqui, deixa eu ver modificador, vou colocar aqui um modificador, e essa variável vai ser do tipo string. Então, ou então, talvez fosse legal colocar aqui pesquisa, sei lá. E aí eu vou colocar um botão, vai gerar uma pesquisa que vai ser uma cidade, o outro vai ser abstrato e o outro vai ser, sei lá, pessoa. Eu vou querer clicar no botão e a imagem que vai aparecer ou vai ser uma imagem de uma cidade, ou uma imagem de uma pessoa, algo abstrato, ou vai ser uma imagem de, sei lá, de uma cidade. Então a gente vai variando a pesquisa que a gente vai fazer de acordo com o tipo de botão que eu vou clicar. Por exemplo, eu tenho aqui a URL que nós vamos usar, a URL base, vai ser o seguinte, ó. Então, vou criar uma constante, URL, para a gente pesquisar, vai ser essa URL aqui, ó. Só para a gente ver, ó, source.unsplash.com. Aqui feature é tipo em destaque, e eu vou pegar imagens de 300 por 300. No final, eu vou adicionar a essa imagem uma pesquisa, que vai ser exatamente esse campinho aqui, tá? Então, como é que a gente pode fazer isso? Quando o usuário clicar aqui nesse botão, ele vai chamar uma função e eu vou querer alterar o valor que está dentro de pesquisa. Então, por exemplo, eu vou ter aqui um clique, vamos ver se vai funcionar, tá? Então, eu vou clicar aqui e basicamente o que eu vou fazer eu vou passar aqui para o botão o valor que eu quero pesquisar, que vai ser do tipo string, e eu vou simplesmente pegar o valor de pesquisa, recebe esse valor que eu recebi aqui. Legal? Então, fazendo isso, na hora que eu for renderizar um botão, eu vou precisar passar, por exemplo, vai ser abstract, o outro vai ser cidade, e o outro vai ser, sei lá, person, pode ser. Então, eu vou querer exibir aqui, também no botão, o valor que eu passei para esse botão, de tal forma que nós vamos ter a seguinte organização aqui, ó. Deixa eu zerar aqui o zoom. Deixa eu zerar aqui o zoom. Eu vou colocar um botão debaixo do outro para ficar um pouco melhor. Vou colocar aqui, ó, um class name, flex call, e vou colocar aqui um gap de 3. Então vai ficar um botão debaixo do outro, certo? E como eu coloquei 3 elementos, eu vou ter aqui abstract, cidade e person. No momento que eu fizer isso, a gente pode, deixa eu colocar aqui para a gente, eu vou colocar aqui um corpo nessa função. Primeiro eu vou atribuir o valor e depois eu vou colocar aqui um console.log para a gente ver o valor que está dentro de pesquisa. Ó, de tal forma que quando eu clicar aqui, ó, abstrato, cidade, pessoa, abstrato, cidade e pessoa, abstrato, cidade e pessoa. Legal? Então, eu posso criar aqui uma função para a gente retornar o valor dos dois agrupados. Vou colocar aqui, ó, function, URL final, ou URL da imagem, pode ser, e eu vou pegar a URL mais o valor da pesquisa. Então, se eu pegar essa função e simplesmente colocar aqui, você vai ver que no final das contas o que a gente vai ter é essa URL aqui, ó, source, unsplash e tal, abstract. Se eu clicar aqui, é para ele abrir uma nova página, ó, e ele trouxe para mim uma imagem. Se eu clicar aqui cidade e eu clicar aqui, ó, ele vai mostrar algo que representa uma cidade. Se eu colocar pessoa, clicando aqui, ele vai mostrar uma pessoa. Legal. A ideia é mostrar isso, né, esses 3 elementos aqui dentro do meu componente, ou seja, em cima da imagem eu quero mostrar isso dentro do meu componente. Uma coisa que a gente pode fazer de cara no nosso componente aqui a gente pode colocar uma borda, vou colocar aqui uma borda um zinco 700, vamos ver se ele aparece, fica... Não sei se apareceu, tá aqui a borda bem de leve, talvez fosse melhor colocar uma borda 500, e eu vou colocar aqui um padding interno de 7, para a gente ter um espaçamento no nosso, para definir exatamente o espaço
do nosso componente, eu posso colocar aqui um rounded MD, para ele colocar uma curva na ponta do nosso componente, certo? Então, basicamente, nós temos o componente, dentro do componente eu quero colocar a minha imagem na parte superior do nosso componente. Legal. O problema é o seguinte, mesmo que eu coloque, eu posso colocar aqui, vou colocar uma div aqui, se eu colocar esses 3 botões aqui, eles vão acabar ficando um do lado do outro, mas a gente pode melhorar. Vou colocar aqui um class name, vou colocar um flex e um gap de 5. Não tem problema ficar um do lado do outro, não. Pronto, está aqui os 3 componentes e eu quero colocar a imagem em cima. O problema, eu até posso colocar aqui para ele usar uma imagem. Posso usar uma imagem, por exemplo, do próprio Next.js, ele tem lá uma imagem, ó, posso colocar aqui, posso usar o src para ele mostrar o que é a junção da URL mais a pesquisa, então eu posso usar essa função para definir o que seria a imagem. Posso definir aqui o tamanho da imagem, vou colocar, ó, a altura da imagem vai ser 200 e a largura também vai ser 200. Depois, se for o caso, a gente muda o tamanho e eu vou colocar aqui uma alternativa para ser imagem. Pronto. Legal. Uma vez feito isso, eu posso até pesquisar aqui para usar o mesmo tamanho, 200 por 200. Legal. O que eu fiz aí, ele gerou a imagem, tá? Até daria para ficar um pouquinho maior, se colocar 300 por 300. Deixa eu aumentar aqui, colocar 300 por 300. Pronto. Beleza, nós temos a imagem aqui, certo? Eu vou pedir para ele usar aqui o espaço disponível, então eu vou colocar aqui um justify between entre os botões, ele vai ficar alinhado aqui nas duas pontas da imagem. Legal, nós temos aí 3 versões. Se eu clico aqui, ó, embora ele altere o estado interno do componente, ele não modifica a imagem. Por quê? Porque para ele modificar a imagem, o React precisa interceptar essa mudança do estado de um determinado valor. Tá? Existem frameworks e bibliotecas que trabalham com isso de forma, digamos assim, mais, como é que eu posso dizer, de forma mais natural ou de forma que você não precisa se preocupar muito. Você simplesmente seta um valor de uma variável e ele detecta isso internamente. No caso do React, para que ele detecte essa mudança e você consiga ir trocando as pesquisas e as imagens, o que vai acontecer é que você precisa criar um estado e você precisa setar ou alterar o estado através de uma função e com essa função o React vai conseguir detectar que houve uma mudança de estado e quando o estado é modificado, o componente é renderizado. Tá? Não sei se eu vou conseguir desenhar aqui para vocês, mas deixa eu ver se eu consigo desenhar. Deixa eu habilitar aqui o desenho. Pronto, eu vou conseguir desenhar, vou desenhar aqui na tela mesmo. Ó. Basicamente, imagine o seguinte, você tem aqui o seu componente e você tem o estado do seu componente aqui embaixo, certo? Então, vamos supor que você tem aqui um determinado valor e esse valor tem um valor 10. E lá no seu componente você vai lá e renderiza esse valor que está aqui, tá? Se você altera esse componente, o React detecta que o estado modificou, o que vai acontecer é que sempre que o estado modifica e vai para um novo valor, por exemplo, 12, quando há uma mudança de estado, automaticamente essa mudança de estado gera uma nova renderização. Ou seja, o fluxo é sempre o seguinte, o estado é alterado, depois que o estado é alterado, ele muda a renderização ou muda a sua visualização, a view, né? Ou seja, aquilo que é exibido na tela. O fluxo é sempre unidirecional, ou seja, você muda o estado mudando, isso é refletido na interface gráfica. Mas se você, por exemplo, vai lá, você tem um determinado componente que usa um determinado valor lá para exibir. Então, ele vai usar
esse valor aqui para exibir. Então, para ele usar o valor, você usa uma par de chaves, né? Beleza, você tem lá um valor que está sendo exibido. E você tem essa variável valor que não é monitorada pelo React. Você pode simplesmente ir alterando essa variável quantas vezes você quiser, que ele não vai detectar essa mudança e não vai modificar, digamos assim, a sua interface. Uma outra observação importante é, mesmo que você tenha um estado que é gerenciado pelo React, você tem lá a sua interface gráfica e você tem um estado. O fluxo nunca é saindo da interface e alterando o estado. Esse não é o fluxo. Esse fluxo não existe no React. O que existe, na verdade, é você vai lá, altera o estado. Então, aqui nós temos o estado, ou seja, os dados do seu componente, e aqui você tem a sua interface gráfica, né? Ou a GUI, né? Interface gráfica. Então, quando você altera o estado, aí sim ele vai gerar uma nova renderização do seu componente. Alterou o estado mais uma vez, gera uma nova renderização. Alterou o estado, gera mais uma nova renderização. Então, para você alterar o estado, o que você precisa ter é um tipo de estrutura do próprio framework, no caso do React, para fazer essa alteração. E para a gente ter essa alteração do estado, embora eu esteja alterando uma variável, essa variável não é monitorada pelo React, então ele não vai gerar uma nova renderização. O que nós vamos fazer é substituir esse pesquisa aqui por um estado. Então nós teremos aqui pesquisa. Eu não vou colocar o segundo elemento por enquanto, e vou simplesmente dizer, ó, use state. Vou usar aqui o estado e vou começar com o estado vazio. Eu até poderia começar com um estado com um determinado valor, por exemplo. Né? O valor que nós temos é abstrato, cidade ou pessoa. Eu vou colocar, por exemplo, o primeiro valor para ser abstrato. Então, abstract começa como sendo o valor inicial. Então, no momento que eu tenho agora um valor, que é uma pesquisa, não tenho mais essa variável do tipo string, eu posso até dizer que esse elemento aqui é do tipo string. Pronto, o que nós temos agora é uma pesquisa inicial e sempre que eu modificar, agora eu não posso fazer isso. Ó. Esse tipo de operação ele é inválido, porque eu não vou simplesmente atribuir o valor, principalmente porque eu coloquei aqui como uma constante. O que eu vou precisar agora é ter aqui uma função que vai me ajudar a alterar esse valor. A gente usa normalmente set alguma coisa, mas eu vou colocar aqui, ó, alterar pesquisa. Então, basicamente, o que eu tenho é o valor que eu estou guardando no estado do componente e o outro é uma função que vai alterar o estado do componente. Então, basicamente, quando você tem... vou pegar aqui a minha caneta, né? Quando você tem uma variável, então eu vou colocar aqui, ó, deixa eu ver aqui. Você tem uma determinada variável, então essa variável vai ter um valor ou um identificador e um valor. Então, você tem, por exemplo, o nome dessa variável pesquisa, como a gente está colocando aqui, né? Ó. Pesquisa. Pronto. Então, basicamente, você tem aqui dentro um determinado valor atribuído a essa variável. Você tem duas operações que você pode fazer com uma determinada variável. Ou você vai ler o valor dessa variável, certo? Você vai querer ler e usar esse valor para alguma coisa, ou você vai querer escrever alguma coisa nessa variável. Então, aqui você vai escrever. Então, basicamente, o que nós estamos fazendo com essas duas funções aqui, ou seja, você lê o valor da variável através desse pesquisar aqui, e você vai escrever ou alterar o valor dessa variável a partir dessa função. Então, quando você usa um estado dentro do seu componente, que é exatamente isso aqui, ó, esse estado, você vai basicamente ter essas duas operações, né, tanto ler o valor como escrever ou alterar o valor dessa variável de pesquisa. A questão é que uma vez que você faz isso através do React, ou seja, através dessa função que foi nos entregue, né, foi nos dada através do React, que é esse use state, é algo do React. Você tem qualquer alteração, ela é monitorada e ela é
digamos assim, capaz do React reagir a essa mudança. Então, ele trabalha a partir dessa função. Se a gente olhar aqui em cima, ó, o useState veio de quem? Ó? Do React. E através dessa alteração que o estado é modificado. O estado modificando, a interface ela é renderizada novamente. Então, em vez de eu alterar simplesmente fazendo uma atribuição, o que eu vou fazer aqui é alterar o valor da pesquisa e vou passar o valor para ele. E alterando o valor, ele vai simplesmente conseguir fazer depois, né, alterar isso aqui, vai renderizar novamente, a gente vai ter a URL correta aqui no nosso caso. Eu poderia até pegar isso aqui, tá, e colocar diretamente aqui. Não preciso ter que ter uma função para isso. Eu posso colocar as duas coisas aqui e simplesmente tirar essa função daqui e eu posso agora só mostrar para a gente aqui o valor no terminal. Nem precisa mais, porque nesse caso a gente vai conseguir alterar. Ó. Clicando aqui em cidade, ele vai alterar para cidade, pessoa. Aqui eu vou clicar em abstrato. Ele não trocou a imagem, mas tudo bem. Ó, cidade. Se eu clicar mais de uma vez, ele não vai buscar, porque eu estou fazendo, acho que a mesma requisição. Mas o que a gente pode fazer é o seguinte, para a gente conseguir ter uma versão, digamos assim, mais flexível, talvez se a gente mexesse aqui nesses valores, os valores do tamanho, e ficar alterando entre 305, 310 e ir trocando, né? Os valores, ele vai, digamos assim, conseguir um valor aleatório para a gente, tá? Mas o mais importante aqui, em relação a isso, é o fato de que a gente consegue agora ter cada elemento com o seu estado específico, certo? E essa mudança no estado causa uma renderização no nosso componente, o que é muito interessante, porque agora o nosso componente tem a capacidade de ter um estado interno. Uma outra coisa que a gente poderia fazer no nosso componente é o seguinte, ó, eu vou, para a gente ter, deixa eu só limpar aqui, eu não quero habilitar, mas beleza, vamos lá. Aqui no nosso componente de imagem aleatória, um outro estado que a gente pode ter é a questão do tamanho da imagem. Então, eu posso colocar aqui, ó, tamanho. Vou colocar um tamanho só que vai tamanho, recebe alterar tamanho e o useState começa com 300. A gente vai usar a URL base para ser isso aqui só. E lá, aqui na URL base, eu vou usar o barra, eu já tenho aqui? Tenho. Então, eu vou colocar aqui, ó, tamanho. Vou colocar aqui um X. Vou colocar de novo o tamanho. E vou colocar uma interrogação pesquisa. É para continuar funcionando, ó. Cidade, pessoa e abstrato, consigo ir alterando. Só que agora, como eu não estou alterando o tamanho, ele vai sempre trazendo as três imagens que são iguais. Se eu der um refresh, ele vai trazer imagens diferentes, tá? Ou não, né? Tá trazendo as mesmas imagens. Ele tem algum tipo de cache aí, alguma coisa do tipo. Mas se eu trocar o tamanho da imagem, vocês vão perceber que a gente vai conseguir pegar imagens diferentes, ó. Como é que eu poderia trocar as imagens? Eu vou criar aqui uma outra div, dessa div eu vou criar aqui um input, e a gente vai trabalhar com a questão do evento, e isso é interessante, ó, vou mostrar para vocês aqui. Eu vou colocar um input para ser do tipo number, e eu vou colocar aqui o valor desse input para ser exatamente o valor dessa variável aqui, tamanho. E a gente vai ver algo extremamente interessante que fala muito do que eu acabei de explicar para vocês em relação a essa questão do fluxo, e isso é importante, o fluxo de alteração, ele é unidirecional. O que é que eu quero dizer com isso? Em frameworks antigos, né, como o Angular 1, você tinha um two-way data bind, né, que era o fluxo bidirecional. A interface muda o estado e o estado muda a interface. Nesse caso, o fluxo do React é sempre unidirecional no que diz respeito à renderização da sua interface. É sempre renderizado, o estado é alterado, ou seja, o valor interno muda. Com essa mudança, ele altera a interface, sempre nesse sentido.
Olha que interessante, ó. Acabei de criar aqui um campo de entrada, tá aqui ele, certo? Só que o 300 aqui, ele tá bem, digamos assim, apagado. Eu vou colocar aqui um class name para colocar aqui um background, por exemplo, zinc 800 e vou colocar aqui um padding de 2 e um rounded MD. Deixa eu ver como é que ficou o nosso estilo. Pronto. Vou colocar o class name aqui para baixo. Deixa eu quebrar assim, para ficar mais visível. E eu vou colocar um outline none. Ok. Não estou muito preocupado com outras questões de estilo. Olha o fato de eu estar tentando modificar o valor e ele não permite. Por que ele não permite eu modificar o valor? Porque o valor ele está completamente amarrado ao estado. Ou seja, o que diz o valor desse campo aqui é o estado do meu componente. E o estado do meu componente eu não mudei ele em nenhum momento. Olha aqui o código. Ó. Em algum momento essa função alterar tamanho foi chamada? Não. Se eu procurar aqui, ó, alterar tamanho não foi chamado de forma nenhuma. O fato dessa função não ter sido chamada faz com que ele não consiga, e eu estou no primeiro exemplo ainda, já tem meia hora de aula, mas tudo bem, faz com que eu não consiga alterar esse valor. Para eu alterar esse valor, eu preciso interceptar um evento, ou seja, qual evento? O evento que o usuário está pedindo para aumentar o tamanho da imagem, certo? Então, se eu mexer aqui, eu preciso interceptar esse evento. Interceptando esse evento, eu preciso alterar o estado, e alterando o estado, a interface vai refletir essa modificação. Então, se eu vier aqui agora, onde eu tenho o meu input, tem um evento chamado onChange. Então, esse evento, ou seja, será chamado sempre que o valor for modificado. Então, para a gente ver o que é que vai acontecer nesse evento, eu vou colocar uma função aqui e nós vamos colocar aqui um console.log, o evento.target, o target é exatamente aquele cara que disparou o evento e eu quero pegar o valor de value, o valor que foi disponibilizado a partir desse evento. Vou limpar aqui o console. Quando eu clicar em mais, você vai ver que o valor é 301. Por quê? Porque eu cliquei para cima, o valor atual é 300, ele me devolveu o próximo número, já que eu cliquei o evento para ele aumentar. Só que ele está sempre mandando um 301. Por quê? Porque o valor atual nunca mudou. E se eu clicar para baixo, ele vai me dar 299, mas também não vai modificar, vai sempre ficar 299 porque eu não estou alterando. O que é que eu estou querendo dizer? O fluxo é sempre unidirecional. A sua interface só vai modificar, só vai refletir algo nela, só vai renderizar novamente se o estado interno do componente modificar. Na verdade, tem duas regras aqui, ó. Deixa eu voltar aqui e fazer um desenho. Vocês estão com pressa não, né? Então vamos lá. Ó. Imagine aqui que você tenha o componente, ó. Você tem aqui o seu componente, tá? Deixa eu dar um Ctrl Z. Tá aqui o nosso componente. Esse cara aqui. Beleza. Esse cara vai modificar de duas formas. Dentro dele, ele pode ter aqui um estado interno, certo? E esse estado interno pode modificar. Então, o estado interno modificando significa que ele vai disparar uma renderização do próprio componente. Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade é que um componente ele recebe um conjunto de propriedades. Lembra que a gente fez um exemplo que o componente ele pode receber propriedades externas? Se você passa novas propriedades para um componente, o componente também é renderizado a partir de uma mudança externa, ou seja, você tem uma propriedade que está em outro componente, esse componente, por algum motivo, muda essa propriedade e o teu componente interno ele passa a ser alterado a partir de algo externo. Então, ou o estado interno do componente muda e a interface reflete o estado, ou as propriedades daquele componente são alteradas externamente e passando novas propriedades, o componente também é renderizado novamente. Então, essas são as duas regras. Nesse caso,
nós não temos nenhuma propriedade externa. Se a gente olhar lá na página de imagens, nós não estamos passando nenhuma propriedade para esse componente. Então, daí, a gente já relaxa, sabe que não vai ter nenhuma mudança externa. A mudança que pode acontecer é uma mudança interna. Então, agora que eu capturei o evento, certo? E eu não consigo modificar a minha interface de jeito nenhum, não importa o que eu faça, porque o estado não modificou, agora o que eu posso fazer é pegar esse novo valor aqui e agora sim atribuir o alterar tamanho. E eu estou colocando esse maisinho aqui para converter ele para um valor numérico, tá? Já que ele vem um valor do tipo string. Tá? Apesar de ser um número, ele vem como se fosse um string, aí colocando o maisinho na frente, converte para um valor numérico. Então, agora nós temos um estado, ó, e eu posso até dizer que esse estado aqui também é do tipo number, tá? Então, a gente pode clicar e você vai perceber que trocando, eu fiquei gelado ali, né? Será que ele vai trocar mesmo a imagem? Mas trocou, né? Você vai trocar os valores e a partir de trocando os valores ele vai trazendo novas imagens que refletem aquele tamanho, tá? Então, cada imagem nova aqui, deixa eu colocar aqui, ó, abstrato, aqui, e aí, em teoria, é para ele trazer imagens abstratas que têm um tamanho específico, certo? E se eu colocar cidade, e aí ele vai colocar cidade e um tamanho específico. Inclusive, a gente pode até colocar aqui em cima do nosso componente, para ficar claro os valores, ó, eu posso colocar antes da imagem uma div, por exemplo, que vai ter aqui uma span, e essa span eu vou colocar o valor de pesquisa e vou colocar o tamanho. Então, eu vou colocar aqui, ó, tamanho, para a gente ter ideia do tamanho atual. Vou colocar um x aqui e depois, novamente, o tamanho. Legal? E aqui a gente pode colocar um class name para ser um flex. Eu vou justificar no centro, mas eu vou dar aqui um gap de 7, para eles não ficarem totalmente grudados. E vou dar aqui uma margem na parte de baixo de 5, para ele também não ficar grudado com a imagem. Ó. Então, nós temos cidade, esse tamanho aqui, cidade, esse tamanho, e pessoa, esse tamanho. E aí a gente pode mudar para abstrato, do tamanho 300. Se eu trocar, ó, 301, 302, 303, ele vai buscar uma nova imagem e vai trazer, né, 304. Quando eu já passei pela imagem, ó, se eu colocar aqui abstrato, ele vai pegar as imagens que já estão, digamos assim, armazenadas, ó, as mesmas imagens, aí colocando 305 ele vai trazer uma nova imagem. Legal? Então nós fizemos aqui um componente que tem o estado interno, tá, desse componente. Deixa eu ver se eu consigo só colocar aqui para ele ficar com o tamanho... Deixa eu ver se ele vai pegar aqui o tamanho completo. W-full. Ó, pronto, ficou mais bonitinho aí o nosso componente visualmente. Inclusive, em relação à imagem, a gente até pode colocar aqui, deixa eu colocar aqui os tamanhos aqui. Você pode colocar aqui um class name e um rounded, já que está tudo com borda arredondada, né? O rounded MD. Pronto, nós temos aqui o nosso componente também com a borda arredondada. Legal? Então, fizemos o nosso primeiro exemplo, um componente com estado. Você percebe por esse exemplo que cada estado é independente, ou seja, você tem aqui o primeiro componente com o seu próprio estado. Claro que as imagens estão pegando aqui, digamos assim, cache, né? Parece que é compartilhado, mas não. Cada componente tem os seus dados independentes um do outro, tá? Então, o que é muito legal, se você quiser criar, por exemplo, um elemento que representa um produto, né? Vai ter uma imagem, vai ter lá, sei lá, o preço, alguma coisa, você percebe que cada componente ele vem do mesmo componente, mas os dados passados ou o estado interno do componente é independente uns dos outros. Legal? Então fizemos o nosso primeiro exemplo. Se a gente olhar aqui naquilo que a gente está controlando aqui, né, nas nossas instruções, esse primeiro exemplo aqui a gente fez um componente com estado. Depois a gente vai falar de outros hooks, tá? Por enquanto o state ele é um dos mais importantes, né? Um que vai nos ajudar muito em relação aos outros componentes. Legal. O nosso segundo exemplo
certo? E acho que a aula hoje vai ficar um pouquinho maior, mas não tem problema. O importante é você ir entendendo os princípios por trás do React, né? Para te ajudar a entender por que determinados comportamentos acontecem, certo? E uma questão que eu acho que não faz muito sentido eu entrar no mérito agora é o fato de que você tem componentes que são controlados e componentes que não são controlados. Por exemplo, só para citar um exemplo aqui para vocês, que eu vou mostrar o seguinte, ó, uma imagem aleatória. Eu vou fazer um teste aqui com o número, ele sendo ou um valor numérico ou sendo um valor nulo. Então, eu vou colocar aquele nulo, vou iniciar com o valor nulo, certo? Ele vai gerar aqui vai baixar uma outra imagem aqui, sem um tamanho específico, e aqui eu vou querer atribuir, por exemplo, um valor 1. Colocando um valor 1, ele estava nulo antes e eu atribuí um valor. O que é que vai acontecer aqui? Ó? Ele vai gerar um problema dizendo que você acabou de transformar um componente, né, um input que estava não controlado para um input controlado. Basicamente, quando você tem um input que não tem um valor associado e você muda ele para ter um valor, ele estava nulo antes e passou a ter um valor numérico, você acabou de pegar um componente que não era controlado para um componente que era controlado, certo? O que é que quer dizer isso, né? Só para a gente simplificar, um tema um pouco mais avançado, digamos assim, mas só para dar essa ideia para vocês, ó. Se eu descomentar isso, certo? E simplesmente não atribuir valor nenhum para o meu componente, o que é que vai acontecer com ele? Vou dar aqui um refresh, só para a gente entender. Ó. Vou dar um refresh. Quando você tem um componente que não é controlado, você consegue mudar livremente o valor dele, porque ele é um componente que não está sendo controlado pelo estado do seu componente. Basicamente isso, um componente que não é controlado, certo? Então, por quê? Porque você não tem um estado que está amarrado àquele input. Quando você tem um componente que tem um estado amarrado àquele input, esse estado, e aí eu vou colocar aqui para ele ficar apenas um valor válido, um número válido, né? Então, começar aqui com 300, como a gente tinha antes. Quando você diz agora que esse input tem, é só para testar, ó, continua ainda não controlado, certo? Ó, então, você tem aqui um input que não está sendo controlado, ou seja, não tem um estado amarrado, ele não é controlado a partir de um estado. Quando você desmarca isso e diz que esse componente está associado a um estado, significa que agora a gente não consegue alterar o componente, a não ser que esse componente seja alterado o estado, como eu falei para vocês. Então, quando você tem um componente que não estava sendo controlado por um estado, quando você passa um valor nulo, por exemplo, e ele passa a ser controlado com o estado, o React reclama dizendo, ó, você tinha um componente, um input uncontrolled, ou seja, não controlado, e você passou a ter um input controlado. Isso também é uma questão, digamos assim, a ser considerada, tá? Por isso que ele gerou um erro aqui, ó, um warning, melhor dizendo, ó, você acabou de alterar ou de trocar um input que estava sendo controlado, um input não controlado, melhor dizendo, para um input controlado. A mesma coisa acontece no inverso. Se você tinha um input controlado e você vai lá e coloca um valor nulo, por exemplo, nele, você passa a ter um input não controlado. E isso, eventualmente, pode gerar uma advertência. O ideal é que você tenha um input que esteja ou associado a um estado ou um input que não esteja associado de forma nenhuma. Só que um input não controlado, ou seja, que não esteja vinculado com o estado, ele acaba não sendo tão útil como você ter um input que está vinculado a um estado de um componente. Legal, fizemos o nosso primeiro exemplo, eu já trabalhei com vocês essa questão do estado. A próxima coisa que eu queria comentar com vocês é sobre a comunicação direta, certo? A comunicação direta é quando você passa dados de um componente pai para um componente filho. Esse exemplo eu vou colocar, fazer um exemplo mais simples, tá? E depois a gente faz a renderização condicional e renderização com lista, talvez um exemplo também mais legal. Então, vou clicar aqui, vou criar uma nova pasta chamada comunicação
E, na verdade, eu quero criar logo aqui dentro de componente, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, comunicação. Eu vou criar duas pastas aqui dentro, uma chamada direta e uma outra pasta chamada indireta. Legal. Comunicação direta, eu vou criar aqui um exemplo, um componente pai, um componente, vou colocar aqui, sei lá, um componente avô, um componente pai, só para a gente ter uma ideia de hierarquia, digamos assim, né? Pai e o componente filho, certo? Claro que para um ele é um filho, para o outro ele é um neto, né? Mas tudo bem. Vamos supor que eu vou export default function. Não vou colocar o nome da função por enquanto. Vou colocar aqui uma div. Vou pegar essa estrutura aqui, vou colocar no filho, vou colocar no pai. Então aqui eu tenho pai, filho, ou filho e avô. Clicando aqui, avô. Pronto. Deixa eu só parar esse aqui, porque aí eu consigo usar a tecla de atalho de trocar de um elemento para outro, porque senão ele ocupa essa tecla. Vamos lá. Então, basicamente, o que nós podemos ter aqui, um filho, um avô, melhor dizendo, ele tem um componente do tipo pai, então, ele vai ter, sei lá, um pai, tá? Na verdade, um avô, o filho dele é o pai, né? Então, ele pode ter vários filhos que podem ser pais, né? E você tem dentro do pai uma relação com os filhos. Então, você tem aqui um filho, então o pai pode ter, sei lá, dois filhos, beleza. Então, como é que a gente pode passar dados de um componente para outro? Deixa eu colocar logo aqui a página, eu vou colocar aqui nova pasta, comunicação, e eu vou criar a página direta.tsx, e aqui export default function página direta, e aqui eu vou criar uma div que nós teremos aqui comunicação direta e eu vou colocar para ele ter somente um avô, já que o avô vai ter os pais e os filhos e tal. Beleza. Então, dentro do avô, eu vou ter aqui os pais, eu vou colocar o class name para ser um flex. Vou colocar aqui um gap de 5 entre eles. Vou colocar o pai para ter aqui um certo estilo para a gente detectar o pai e os filhos, tá? Deixa eu quebrar aqui. Ele vai ter aqui um flex, os filhos vou colocar um do lado do outro sem problema, vai ter aqui um gap 5, vou colocar uma cor de background. Então vou colocar aqui um blue 500, texto branco, ok. Vou colocar aqui uma borda branca e colocar aqui um arredondado e um pad interno de 5. Beleza, vamos ver o que está acontecendo aqui. Nós temos a comunicação barra direta. Comunicação direta, tá aqui os 3 pais. Deixa eu, lá na página, vou colocar aqui um class name flex, justify center, items, center, e o tamanho para ocupar a tela inteira. Screen. Pronto. Beleza. E aqui eu vou colocar um flex call para ficar um embaixo do outro. Legal. Vou colocar aqui no meu H1 class name para ter um text 5xl e vou colocar um margem bottom de 10. Para ele não ficar, o que é que ele está achando ruim? Ah, porque eu acabei matando um aqui, né? Ó, H1. Pronto, então, tamanho maior, comunicação direta. Nós temos aqui os 3 elementos pais. Vou colocar dentro dos pais
eu vou ter os filhos, e eu vou colocar aqui os filhos para ter um outro estilo também para a gente conseguir ver eles de forma clara, né? Então, vou colocar aqui, ó, flex, legal, vou colocar o justify center e item center, vou colocar um background green de 500, padding, vou colocar um padding 5 também, ó, então tá aqui o componente pai, e o avô, eu até poderia também colocar um determinado background aqui, né, ó, deixa eu colocar, vou colocar aqui um estilo, o flex, tudo bem, vou colocar aqui um background purple, text white, borda também para ser branca, e vou colocar aqui um padding interno de 5. Acho que é o que eu tenho colocado. Então pronto. E vou colocar também um rounded MD. Pronto. Aqui o avô, tá aqui o pai, e tá faltando só colocar também uma borda branca nos filhos, para ficar parecido. Então, borda e borda branca. Pronto. Legal. Vamos supor que o avô tenha uma propriedade nome. Então, vou colocar aqui, ó, o avô, ele vai receber as propriedades e eu vou definir aqui uma interface para a gente ter de forma clara o que é que o avô espera. Avô props, ele vai ter aqui um nome e eu vou colocar também um sobrenome, certo? E o sobrenome eu vou querer passar de um componente para outro através da comunicação direta. Então aqui as propriedades vai ser do tipo avô props, significa que lá na minha página eu tenho que dizer qual é o nome do avô, então eu vou colocar aqui, ó, o nome dele vai ser Mariano e o sobrenome dele vai ser Silva. Pronto. Então, colocando aqui a comunicação direta, eu vou querer agora que o avô use isso para ele renderizar as informações de nome e sobrenome. Então, eu vou criar uma div, vou colocar aqui uma span que vai mostrar props.nome e eu vou ter aqui props.sobrenome. Legal. Ó, então, Mariano Silva, ele não deu espaço e ele também está colocando um em cima do outro, um do lado do outro, melhor dizendo, eu vou criar aqui uma div para colocar os três pais aqui. Aqui eu vou colocar um class name, vai ser um flex e um gap de 5. E aqui eu vou colocar um flex call. Vai ficar um embaixo do outro. Flex call. Vamos ver como é que ficou. Ó. Então, Mariano Silva e os filhos embaixo, ok. Eu vou colocar aqui também para ser um flex e vou justificar de forma centralizada e vou colocar aqui um gap de 2 para o nome e sobrenome não ficarem juntos e eu vou colocar aqui também um tamanho para ficar um pouquinho maior, vai ser um text 2xl. Então vai ficar um tamanho maior. Pronto, então esse aqui é o nome do avô. Então eu vou colocar aqui do lado um span, colocando avô. Pronto, e aqui eu vou colocar um class name, um fonte black. Ele vai ficar com mais escuro dizendo quem é o avô. Esse aqui é o avô, o Mariano Silva. Legal. Eu vou querer pegar esse sobrenome e passar para os elementos filhos através de uma comunicação direta. Na verdade, aqui já teve uma comunicação direta. Ou seja, da minha página, eu fui lá e passei os dois valores, ó, nome e sobrenome. Eu até poderia criar uma pessoa e a partir dessa pessoa eu renderizando todas essas pessoas, né, o avô e os filhos e tal, ou criar uma família e passando esses objetos de um elemento para o outro, tá? Mas eu quero fazer de uma forma simples só para mostrar para vocês que a comunicação direta é baseada em você passar propriedades de um componente para o outro. Então, aqui eu vou colocar de forma fixa, eu tenho aqui as propriedades do avô,
que vão ser as mesmas propriedades que eu vou colocar dentro do pai também. O pai vai ter um nome e um sobrenome, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar pai.props, vou colocar aqui em props, e vai ter pai.props, e a gente vai pegar aqui a estrutura mais ou menos parecida com do avô, tá? Vou colocar aqui, só que, obviamente, ele não vai ter uma referência para o pai, mas sim uma referência para os filhos. E aqui, em vez de avô, vai ser pai. Legal. Talvez o tamanho da fonte não ficasse tão legal 2xl, mas eu vou colocar aqui xl. Beleza. Então, eu espero receber a propriedade nome e a propriedade sobrenome. Então, basicamente, o que você pode fazer aqui no pai é definir o nome de cada um deles. Então, eu vou colocar aqui... deixa eu colocar aqui nos três. Nome. Recebe... Colocar aqui... Opa. Beleza, nome. E sobrenome vai ser mais fácil, porque sobrenome eu posso usar o que eu já recebi de parâmetro. Por exemplo, props.sobrenome, eu passo para o elemento filho. Então aqui eu posso ter, sei lá, o João, o Pedro e o Jaime. Então vou colocar aqui, ó. Beleza. Então agora eu passei o João, o Pedro Silva e o Jaime Silva. Vou só fazer aqui um ajuste que esse flex aqui vai ser call, para colocar o nome em cima e os filhos embaixo, ó, certo? E beleza. Aí eu tenho aqui o avô, que eu passei o sobrenome do elemento avô para o elemento pai, e agora eu quero trabalhar e passar o elemento sobrenome para o filho também, tá? Aqui eu estou colocando de forma amarrada, mas a gente viu que a gente pode usar o props.children para fazer isso e tornar isso mais flexível. Eu posso até mostrar para vocês no final do nosso exemplo. Então aqui, ó, eu vou colocar no nosso elemento filho essa mesma interface aqui, só que agora para o filho, tá? Então, se é a mesma interface, você até poderia compartilhar, se fosse o caso, né? Se você tem certeza que vai ser a mesma interface, senão o ideal é cada componente ter suas próprias propriedades, né? Então, props.filho props, legal, eu vou usar essa estrutura aqui básica para colocar lá dentro do filho, então aqui, beleza? Então aqui nós temos props.nome e sobrenome, eu espero receber essas duas propriedades a partir do pai. Então no pai, eu vou definir aqui, o filho vai ter o nome, então vou colocar aqui, depois vou colocar aqui sobrenome, e aí eu vou usar o props.sobrenome. Legal. Com isso, agora eu vou colocar aqui, o filho vai ser a Júlia e a Amanda. Executando, você vai ter, deixa eu só fechar aqui um pouquinho essa parte, ó. Nós passamos os dados de um componente para outro, tá? Embora algumas coisas estejam fixas, como o nome das pessoas e tal aqui, porque o objetivo não é, digamos assim, flexibilizar demais, mas o fato é que muitas vezes você tem, e aí para a gente fazer isso de forma, digamos assim, mais profissional, né, com os dados e ele gerando isso automaticamente com dados flexíveis, a gente vai precisar do outro assunto, né, que é o assunto que a gente vai abordar logo na sequência, que é a renderização de listas e tal. Mas por enquanto, você percebe que um componente, aqui você vê muito claro essa questão da árvore de componentes, ou seja, você tem um componente mas que está no topo, que tem 3 elementos filhos, que dentro de cada um tem outros elementos, e você vai passando dados de um componente para outro componente, certo? Então, é bem interessante você perceber essa lógica de como você vai passando de forma direta. Essa é a forma padrão de compartilhar dados de um componente para outro. Por quê? Porque, na verdade, o avô que tinha um sobrenome passou isso para o componente filho, que passou isso para o seu componente neto, né? O avô passou para o pai e o pai passou para o filho. Lembrando que lá no componente filho, a gente colocou pai aqui, mas aqui seria
filho, né? A vantagem é que você muda em um lugar só, todos os componentes são atualizados, até porque esses 6 componentes aqui são o mesmo, esses 3 também são do mesmo tipo, e o avô também é de outro tipo. Se eu fosse lá na minha página e simplesmente, né, colocasse mais um avô, aqui vai ser um, sei lá, pensar no nome aqui, né? O Antônio Miranda. Não sei nem se tem alguém com esse nome aí, mas tudo bem. E aí você tem, eu vou só colocar aqui um gap entre os dois para não ficar grudado, ó. Então você tem a família Miranda, o Antônio Miranda, o João Miranda, o Pedro Miranda, o Jaime Miranda, que tem a Júlia Miranda, a Amanda Miranda, né? E todo mundo tem os mesmos filhos. Mas o fato é que a partir de um elemento você vai desenhando, né, toda a árvore de componentes que está debaixo desse elemento. Legal? Então fizemos aqui, vou colocar aqui um text black para ficar mais bonito. Pronto. Não, text black não, é o font black. Font black. Para ficar peso bonito aí, ó. Comunicação direta entre os componentes. A comunicação indireta, eu vou fazer um exemplo com menos elementos, mas ele é um exemplo um pouquinho mais complexo, porque é o seguinte, ó. Deixa eu voltar aqui, aí eu vou ter que habilitar de novo um negócio de desenho, ver se ele habilita aqui. Pronto, deu certo. Vamos lá. O que é que acontece na comunicação direta que a gente acabou de ver? Comunicação direta, você tem um elemento pai, e você tem aqui um elemento filho. Então, você tem aqui um elemento filho. Legal. E a comunicação direta é o pai passando para o filho via props, ou seja, você vai usar o mecanismo de propriedade, ou seja, já que o componente pai representa uma função e o componente filho também representa uma função, né, você tem componentes baseados em classe, mas a gente só vai usar componentes baseados em função aqui nesse curso. Então, você tem um componente baseado em função e você passar as propriedades de um componente para outro, basicamente você está passando os parâmetros de uma função. Só que esses parâmetros é um único parâmetro que dentro dele você tem lá um objeto, né? E você tem chave e valor dentro dessas propriedades. Essa é a comunicação direta. E a pergunta é, como é que eu vou ter a comunicação indireta? Será que eu consigo, por exemplo, ter um componente pai, ter um componente filho? Então, tenho aqui um componente pai, tenho aqui um componente filho, e eu consigo, por exemplo, passar via props algo do filho para o pai? Isso aqui pode acontecer? E a resposta é não. Isso aqui, né, era para ter colocado aqui, isso aqui não funciona. Eu vou mostrar para vocês qual é a forma que você faz a comunicação direta, ou indireta, melhor dizendo, entre dois componentes. Então, você tem lá um componente pai e você tem aqui um componente filho. E a gente sabe que a forma de comunicar, né, vou colocar aqui o componente pai e componente filho. Legal. Então, a forma que você sabe que existe de comunicação direta é através do pai passar para o filho as propriedades. E isso não vai mudar, isso vai continuar existindo. Ou seja, via props, você passa informações do pai para o filho. Só que existe um detalhe na comunicação indireta. Na comunicação indireta, dentro dessas propriedades aqui, o que você vai passar dentro dela, imagine que essas propriedades é um objeto que tem chave e valor. Então, você tem lá uma chave e um determinado valor, por exemplo, 2. Você tem lá um atributo que tem um valor, por exemplo, um texto, com determinadas informações aqui dentro do texto. E aí você pode, em dessas chaves e valores, passar uma função como parâmetro. Então, vai ter uma chave aqui e você passa uma função como parâmetro via props de um componente para um outro componente. Ou seja, essa função que você passou pertence a quem? Essa função pertence a esse objeto aqui, ao elemento pai. Inclusive, essa função aqui, deixa eu só voltar aqui, essa função, ela pode receber parâmetros. Ou seja, você tem aqui uma função, e essa função, por exemplo, recebe
um determinado x, que é um number. O que é que acontece se você tem uma função que recebe um número? Dentro do filho que ele recebeu via props essa função aqui, você pode ter aqui um botão, por exemplo, e no momento que você invoca esse botão aqui, alguém vai lá e clica nesse botão, você pode invocar essa função aqui, certo? Que você recebeu ela via propriedades. E aí, invocando essa função, você pode, por exemplo, chamar essa função, ó, clicou aqui, aí você vai lá e via propriedades, então você tem lá props, ponto, o nome da função, e você invoca ela passando o número 10. Quando você faz isso, você invoca a função, é como se você estivesse chamando indiretamente o componente pai e você chama o componente pai passando essa informação que você passou como parâmetro para essa função, porque essa função aqui pertence ao componente pai. Ou seja, em outras palavras, a comunicação indireta é você passar uma função do componente pai para o componente filho. O componente filho, em algum momento, baseado, por exemplo, em um evento, clicou no mouse, clicou no botão, ou alterou um input, ou fez alguma coisa, ele vai lá, chama de volta a função do componente, a função do componente pai e passa esse valor de volta, e o pai consegue, por exemplo, ter de volta uma string, um número, um objeto, qualquer coisa a partir do componente filho. Por exemplo, imagine o seguinte cenário, que é um cenário, digamos assim, realista. Ó. Você tem aqui uma tabela dentro, um componente que representa uma tabela. Aí você tem lá uma quantidade de colunas e você também tem uma quantidade de linhas. Eu não vou desenhar muitas linhas aqui não, para não perder tanto tempo. Ó. Então você tem aqui a sua tabela, certo? E aqui, nesse exemplo que eu estou desenhando, nós temos, vamos supor, dois componentes. Nós temos um componente que representa uma tabela e nós temos um outro componente que representa a linha. Legal? Então, a comunicação que existe é nesse sentido. A tabela conhece o componente linha. E vamos supor que no componente linha, lá na última coluna, você tem as ações. Então, você tem aqui, por exemplo, ações. É muito comum ter uma tabela assim, né? Você tem aqui, sei lá, ID, nome, algum outro e-mail, sei lá, e você tem aqui uns botões que representam as ações, né? Alterar, excluir, editar, alguma coisa assim. Beleza. Quando o usuário esse componente aqui, ó, que é a linha, é esse componente aqui, ó, a linha, certo? O que é que vai acontecer? Vamos supor que a tabela passe uma função via props e essa função seja, por exemplo, excluir usuário. Vamos supor que seja uma tabela de usuário aqui. Aí você tem lá uma função que você passa para dentro da linha chamada excluir usuário. E cada linha ela tem um usuário associado a ela, que tem aqui um ID, sei lá, alguma coisa, tem um nome específico, tem um e-mail específico aqui. Só que você precisa passar esse usuário de volta para o componente tabela, porque o componente tabela é que de fato vai excluir o elemento. Então, quando você clica aqui nesse botão, você vai mandar de volta, ou seja, chamar essa função de excluir o usuário, passando esse usuário que essa linha representa de volta para a tabela, e a tabela lá dentro tem uma função que vai eventualmente fazer a exclusão. Ou essa tabela pode até passar para outro elemento que não foi mencionado aqui no exemplo, que representa a sua página. Por exemplo, você tem lá um componente que representa a página, e é nesse componente que você faz a exclusão, que gerencia o estado. Então, essa comunicação indireta, a partir de um elemento filho, você passar dados para um elemento pai, é algo extremamente útil e que a gente usa muitas vezes dentro das nossas aplicações, tá certo? Então, para a gente fazer um exemplo simples, deixa eu mostrar para vocês aqui, eu vou fazer um exemplo bem simples, que vai ser o seguinte, ó, comunicação indireta. Vou fazer o velho olá mundo de qualquer aplicação do React, que é um contador, certo? Vai ter um display
no componente pai e no componente filho eu vou ter as opções que alteram os botões que vão incrementar e decrementar. Eu vou colocar aqui, ó, nós teremos um contador. Dentro do contador, eu vou ter aqui os botões. Botões.tsx. Legal. Então, e lá na minha página, eu vou ter aqui uma indireta.tsx. Vou copiar aqui a direta para ganhar um tempinho. Colocar aqui indireta. Comunicação indireta. Vou apagar isso aqui. Vou usar o mesmo aqui, ó, indireta. Vou apagar isso e vou pedir para ele importar. O contador acho que eu nem criei ainda, né? Deixa eu criar logo aqui. Então, ó, exportar por padrão uma função chamada aqui de contador. Os parâmetros. E vou retornar aqui uma div contador. Show. Legal. Então, aqui nós teremos o nosso contador. Eu vou ter aqui 3 contadores. Legal? Para a gente ver os 3 de forma independente. Indireta. Executando. Nós temos aqui, ó, comunicação indireta. Nós temos o contador 1, 2 e 3. Eu vou aproveitar aqui, criar uma outra div, colocar os 3 contadores dentro. E vou usar aqui, ó, class name, flex. Vou colocar aqui um gap de 5 entre eles, eles vão ficar na mesma linha, um contador do lado do outro. Legal, então, feito isso, a gente vai para o nosso contador. O que é que eu vou fazer? Eu vou quebrar em 3 componentes. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou ter um componente. Deixa eu colocar aqui, ó. Um componente. Deixa eu ver se ele habilita aqui. Pronto. Vai ter um componente que vai ser o contador, propriamente dito. Contador. Eu vou ter um componente filho que representa um display, e vou ter um outro componente filho que representam os botões. Legal? E aí, a comunicação, o que é que vai acontecer? O contador, dentro dele, eu vou ter o estado, que vai receber lá um determinado contador, certo? Aqui não... Ó, vai ter um contador aqui específico e esse contador vai ter lá um determinado número, por exemplo, número 1. O display vai receber essa informação via propriedades, ou seja, comunicação direta. O contador também vai ter dentro dele 2 funções, uma para incrementar, certo? Uma que vai incrementar e a outra que vai decrementar os valores. E essas 2 funções serão passadas via comunicação direta para cá, para os botões. O botão, quando ele clicar, ele vai chamar de volta essas 2 funções. Então, ele chama de volta o incrementar, chama de volta o decrementar. Essas 2 funções vão alterar o nosso estado e, alterando o estado, ele vai mexer no display. Tá? Ficou aqui uma confusão grande, mas só para você entender que o contador vai ser um agrupador e dentro dele eu vou ter o estado, mas eu vou ter um componente display e um componente que representam os botões. Legal? Vamos tentar fazer esse exemplo para a gente ver como funciona. Então, além de ter aqui os nossos botões e o contador, eu também vou colocar o display. Vou copiar essa base aqui, vou criar mais um arquivo, deixa eu colocar o mouse para cá, display.tsx, vou copiar aqui, e daqui a pouco vai estourar o nosso tempo aqui para não ficar também muito grande, né? Embora já esteja muito grande a aula, mas tudo bem. Aqui eu espero receber via propriedades, então eu vou criar aqui, ó, um display, display interface display props, para receber um valor.
que vai ser um número, e eu vou simplesmente mostrar esse valor aqui, ó. props.valor, e eu espero colocar aqui props e display.props. Legal. Aqui eu vou colocar um class name para ter um texto 5xl e vai ter aqui uma fonte black, bem forte e escura, tá? Por enquanto, eu acho que é o suficiente no nosso display. Eu vou colocar aqui o display diretamente no meu contador. Display. Ele vai exigir já que eu coloque um valor. Eu vou inicializar com 100, só para a gente ver, ó. Tá aqui o nosso contador, a versão inicial. Eu vou colocar logo aqui um class name para a gente ter uma certa estrutura no nosso contador. Então, eu vou colocar aqui um flex call, porque eu vou querer colocar o display em cima e os botões embaixo. Vou querer definir aqui uma borda. Eu vou colocar aqui uma borda zinc 400, um cinza assim, mais para o claro, uma borda arredondada. Deixa eu ver aqui. Bota aqui ele. Vou colocar um padding no nosso padding de 7. Tá aqui ele. E vou colocar o display para fazer o seguinte, ó. O display ele vai ter um background. Então vou colocar aqui um background BG Zinc 800, acho que fica legal. E vou colocar aqui um rounded MD. Vamos ver como é que fica. Certo. Vou colocar, na verdade, o seguinte, eu não vou colocar um padding para ser aqui no contador. Vou colocar um padding de 1 no contador e vou colocar um padding dentro do display um pouquinho maior. Então, padding de 5. Padding de 5. Pronto. Ver como é que fica, ó. Padding de 1 ficou pequeno. Vou colocar só um pouquinho maior, padding de 2. Legal. E logo embaixo, eu vou criar aqui os botões. Vou aproveitar o display. Vou colocar aqui os botões. Então, botões. Por enquanto, eu vou colocar aqui botões. Não vou passar nenhum parâmetro, por enquanto. E nos meus botões, deixa eu zerar aqui o estilo, depois eu coloco. Eu vou colocar os botões, né? Vou colocar aqui button, incrementar, ou só inc e dec, de decrementar. Depois, se for o caso, a gente pode colocar mais um e menos um, alguma coisa do tipo. Certo, então tem os botões. Tenho que tirar isso aqui, senão ele me atrapalha nas teclas de atalho. Vamos lá. Dentro de contador, além do display, eu vou instanciar os meus botões. Deixa eu ver o que é que está aparecendo. Ó. Incremento e decremento. Legal, só que eu vou querer aplicar o estilo no botão. O que eu posso fazer aqui é... vamos lá. Se eu... Lá no Tailwind, né? Deixa eu ver se eu criar aqui, ó. Componentes.css. Lá no meu globals eu posso importar @import e aqui eu vou usar URL, aqui componentes.css. Eu acho que ele vai importar corretamente aqui meu componente, colocar ponto e vírgula. Dentro do meu componente, eu posso criar aqui uma classe chamada botão e usar aqui o @apply para aplicar um estilo padrão para o meu botão, tá? Inclusive eu posso até quebrar em mais de uma linha, né? Colocar aqui e o @apply isso aqui. Vamos ver se a gente consegue aplicar essa lógica para o nosso botão, que aí eu não posso simplesmente fazer assim, um class name, botão e class name, botão,
certo? Então, uma outra forma que a gente tem de fazer, se você tem um estilo que você usa muito, né, você pode fazer isso que eu acabei de fazer, né? Basicamente, eu peguei aqui o globals.css, que já está sendo invocado pela nossa aplicação. Ele está sendo chamado, deixa eu ver se é aqui no app, ó. Ele já está chamando aqui o globals, tá? Que é um estilo global. E aí você pode eventualmente criar aqui componentes ou qualquer outro nome que você queira. Você pode importar ele, ele vai começar a monitorar isso e você pode, dentro desses componentes, usar o @apply para aplicar uma série de estilos, né, do Tailwind e ele vai compor esse estilo no final e a gente consegue utilizar dentro dos nossos componentes, tá? Então, vou fechar aqui. Voltando, basicamente nós temos os nossos dois botões. Eu posso usar aqui um flex e um justify between, por exemplo, para eles não ficarem grudados. E a gente pode pedir também para ele dar aqui um padding no eixo superior, padding top de 2, para ele não ficar grudado com o nosso contador. Legal, não é um contador assim, cara, que estilo, né? Fantástico, mas tudo bem. Então vamos lá. Nós temos eu vou colocar, só trocar a ordem dos botões para colocar um incremento, que eu acho que fica mais natural. Você tem um incremento do lado direito e o decremento do lado esquerdo. Legal, fizemos aqui a preparação do nosso exemplo. Até agora, eles não estão fazendo absolutamente nada em relação à questão de aumentar e diminuir. Primeira coisa que nós vamos precisar fazer é, dentro do nosso contador, nós precisamos de um estado. Então, para representar o contador, o número, tá? Então, posso usar num, set num, sem problema. Aqui vai ser um number. Legal, eu vou pedir só para importar aqui no contador. Pronto. E aí, a partir que eu tenho um número, eu posso passar um número para cá. Legal, então agora ele vai assumir o valor 0. E dentro do meu display, só para ficar também mais interessante, a gente pode impedir. Deixa eu só quebrar isso aqui em múltiplas linhas, senão fica muito grande e fica ruim de visualizar. Então aqui o estilo base, e aqui eu vou fazer um flex, justify center e item center, para ele centralizar o contador bem no meio aqui do nosso exemplo. A outra coisa que a gente pode fazer lá nos botões é colocar aqui um gap entre eles, né? Sei lá, um gap de 2 também, para aí eles não ficam grudados, mesmo que seja um contador menor. Eu até poderia também pegar aqui o contador e definir que o contador ele vai ter um tamanho, por exemplo, um W, vamos supor que a altura seja um pouquinho maior, né, ou a largura maior. Vou colocar aqui 72 de largura e vou colocar um quadrado e altura de 72. Vamos ver o que é que acontece com o nosso contador. Beleza. O que a gente pode fazer agora é dizer, já que ele está crescendo, que o nosso display ele vai crescer usando flex1. Flex1 diz que ele pode crescer, ou vai ocupar o espaço o máximo que der, e a gente pode também fazer isso para os nossos botões. Lá nos botões, a gente está vendo tudo ao mesmo tempo, né? Está vendo um pouquinho também relacionado a estilo. Os nossos botões, eles podem crescer, só que agora no eixo... Por que que o contador ele cresceu no eixo vertical? Porque a gente está usando no contador o flex call, ou seja, o eixo principal da coluna. Quando eu digo para ele crescer, ele vai crescer no eixo da coluna. No caso dos botões, ele está no eixo da linha. Se eu digo para ele crescer com flex 1, cada botão, na verdade, eu posso colocar aqui, ó. Posso colocar dentro do botão, mas eu posso colocar aqui, porque nem todo botão eu vou querer que cresça, digamos assim, né? Então, aqui eu posso colocar flex 1. Se eu colocar só um, para ser o flex 1, só um deles vai crescer. Só o decremento, por exemplo. Não é o que eu quero, né? Então, se eu colocar flex 1 também, os dois vão dividir o espaço disponível para incremento, para crescer, né? Tanto o incremento como o decremento. Legal. Então, agora que a gente tem o nosso esquema montado, o que é que eu vou fazer? Lá no contador,
o local que eu tenho acesso a alterar esse estado é aqui dentro. Então, eu vou criar uma função, ó, função incrementar, e vou criar uma função decrementar, que vai simplesmente ir alterando aqui os valores do nosso contador. Beleza. Agora, o que é que eu vou precisar fazer? Eu preciso passar como parâmetro essas duas funções. É uma função, nesse caso eu não retorno nada, né? Eu não recebo nenhum parâmetro nessa função, simplesmente eu vou passar uma função e essa função vai ser chamada do componente de baixo. A gente até poderia passar o valor a ser incrementado. Eu posso até colocar aqui. Vou primeiro passar só a função e depois a gente passa o valor a ser incrementado. Por enquanto o valor é 1 em 1, tá? Então vamos lá. Eu vou passar essa função para os botões. Para eu passar essas funções para os botões, melhor dizendo, eu tenho que dizer que eu quero receber algumas propriedades. Por exemplo, eu quero receber a função inc, de incrementar, que não vai receber nenhum parâmetro e também não retorna nada, e quero receber a função de decrementar. Então, esses são os dois parâmetros que eu quero receber, e esses dois parâmetros são obrigatórios. Então, lá o contador vai ficar sabendo que eu preciso passar aqui o parâmetro incremento. E aí eu posso passar para esse parâmetro inc, né, de incremento, a função incrementar. E posso passar para o parâmetro de decrementar a função decrementar. As duas funções têm a mesma assinatura, então eu até poderia trocar, né, o que não é o ideal, mas eu estou passando agora uma função como parâmetro para o componente filho. Comunicação direta, ou seja, diretamente eu estou passando a função para o componente filho. E lá no componente filho, eu posso chamar aqui no onClick, por exemplo, a função que eu recebi via props. Então, eu posso pegar aqui, ó, props, ponto, decrementar, e a mesma coisa eu vou colocar aqui na mesma linha, tá? Só maximizar aqui, e vou colocar aqui onClick, props, ponto, incrementar. Legal. Olha como é que vai acontecer o fluxo, né? Eu vou clicar, ele vai chamar a função do pai, chamando a função do pai, ele vai alterar, ó, chamando a função do pai, ele vai alterar o estado modificando, ele vai passar esse estado modificado para o componente display via props, ou seja, o display, a única forma de ele mudar é se as propriedades que ele recebeu mudar, porque ele não tem estado interno. Mas como o estado do componente pai mudou, ele vai passar novas propriedades para o display e o display vai ser atualizado, ou seja, sempre a atualização da interface é resultado de uma alteração de estado, certo? Então, se eu clicar aqui para incrementar, ó, 1, 2, 3, decrementando, menos 1, aqui também tem os números, né, são completamente independentes. O que é que nós podemos fazer aqui no nosso contador? Eu poderia esperar receber o parâmetro, por exemplo, a quantidade de valores que eu quero que sejam incrementados e decrementados. Então, eu posso simplesmente colocar aqui o valor, recebe um number, e eu vou simplesmente pegar, no caso aqui, incrementar o número mais o valor, e eu vou fazer a mesma coisa para essa função, ou seja, vou colocar aqui o valor, e ele vai decrementar o valor passado. Lembrando que o valor, eu vou sempre passar um valor positivo. Legal. Só que essa função agora, ela tem uma assinatura diferente daquilo que é esperado aqui nos botões, que é uma função que não recebe nenhum parâmetro de entrada. Aqui eu posso dizer, não, eu quero receber uma função que vai receber como parâmetro o valor. E aí o que vai acontecer agora é que, na hora de chamar aqui o clique, eu vou ter que fornecer para ele uma função e eu posso escolher aqui dentro qual o valor que eu quero passar. Ó, eu quero passar 10 para o incrementar e quero passar, sei lá, 7 para decrementar. Então, eu vou colocar aqui, ó, decrementar 10 e vou incrementar 13, por exemplo. Pronto. Então, olha aqui o que vai acontecer. Eu vou colocar aqui, em vez de inc, mais 13 e aqui menos 10.
Salvei. Agora, quem é que está passando o valor do componente filho para o pai? Os botões está passando exatamente o valor que ele quer para o pai. Ou seja, há uma comunicação de dados aqui. Eu poderia passar um número 10, um objeto, qualquer coisa a partir do componente filho. Quem decide a quantidade de incremento e decremento é o componente filho. E ele precisa passar isso para o componente pai. Inclusive, poderia até ser um valor aleatório, calculado na hora que você clicou. Poderia criar aqui uma função para gerar um número aleatório e ir passando esse número aleatório para o componente pai e filho. Ó. Então, vou somar 13. 13, 13, 13, vou diminuir 10 aqui, vou somando 13, diminuir 10, certo? Então, a forma que a gente tem essa comunicação direta ou comunicação indireta é usando o mesmo mecanismo que é a comunicação direta via propriedades, mas você pode passar uma função e essa função chama o componente de volta. Se você não tem muita experiência com JavaScript, é possível que esse mecanismo de passar uma função como parâmetro e tal, isso seja muito confuso para você, principalmente para quem está começando, certo? Aí teria que dar uns passos atrás e começar a estudar o próprio JavaScript, a própria linguagem de programação para entender como funciona uma função, como você pode passar uma função como parâmetro, como você pode armazenar uma função dentro de um objeto. Então, tudo isso é sujeito a uma série de exercícios, né? Aqui a gente já está diretamente no React, então, só para deixar muito claro que é importante ter esse background da linguagem para entender como os mecanismos funcionam. Lembro que eu tive muita dificuldade no começo para entender como passar uma função como parâmetro para outra função. Eu vinha de um background do Java 1.3, 1.4, né, Java 5, e aí depois foi que foi introduzida essa questão de interfaces funcionais lá no Java, mas no começo não tinha muito essa questão de você passar uma função como parâmetro para outra função, certo? Aqui no JavaScript isso é extremamente natural, né, que a gente chama de callback. Basicamente a gente tem uma callback aqui, você está chamando uma função de volta a partir de uma outra função, né, de um evento, e aí você chama essa função de volta que foi passada por parâmetro. Então, não é algo tão natural em outras linguagens, se você não tem, ou não tem experiência de programação, ou não tem experiência com JavaScript, né? Precisa se acostumar e demora um tempinho para conseguir se acostumar a 100%. Legal, então fizemos aqui mais um exemplo, deixa eu voltar aqui para as nossas instruções. Fizemos aqui a comunicação direta, que é via props, fizemos a comunicação indireta, que é a comunicação que existe retornando uma função, e eu acredito que fique melhor para a gente falar sobre as renderizações, renderização condicional e renderização de lista na próxima aula, porque para não ficar gigantesca a aula, né? Já está aqui com mais de 1h30, o cronômetro aqui do OBS está apontando, né? Mais de 1h30, e eu acredito que a gente vai render melhor se na próxima aula a gente continuar. Eu não quero ter pressa, eu vou voltar aqui até para a tela cheia, né? Eu não quero ter pressa nos conteúdos e sair atropelando os conteúdos, né? A gente vai fazendo com calma. Eu sei que chama muita atenção conteúdo tipo aprenda React em 10 minutos, né? Então não dá para aprender React em 10 minutos. Você pode ter uma visão do que é o React em 15 segundos. Você pode falar uma frase lá e dizer, ó, realmente é isso, né? Mas para a gente entender os princípios e ir construindo com calma, é melhor a gente ir fazendo com mais tempo. Legal? Nós teremos aí outros assuntos que nós vamos ver. Eu falei para vocês que a gente vai, inclusive, chegar no Next e nas funcionalidades mais atuais, entender várias coisas interessantes, mas por enquanto a gente ainda está construindo o básico, né? O básico não no sentido de fácil, mas no sentido de te dar uma base interessante para que você possa evoluir como um programador front-end. Legal? Então fico por aqui, a gente continua na próxima aula e até lá.